Em que caso que a gente usa uma lâmpada, em caso que usa interruptor inteligente. Acredito que vocês já têm uma noção, mas mesmo se você não tem noção, existe uso, né, para lâmpada, ou eu começo já com os interruptores, começo com lâmpada. Sim, a maioria dos casos, pessoal, a gente utiliza os interruptores. Por uma questão de custo-benefício, projetos maiores, né, não faz sentido. É só você pôr na ponta da caneta que você vai ver que os interruptores eles são mais vantajosos do que uma lâmpada para uns projetos grandes. Então significa que não faz sentido, não existe lógica em ter lâmpadas, né? A gente tem aqui lâmpadas inteligentes de várias marcas, não faz sentido? Não faz, tem uso. Quais são os principais usos da lâmpada? No caso de uma lâmpada inteligente. Eu destaquei aqui alguns que de fato fazem sentido e são importantes. No caso luminárias, né? Uma luminária, por exemplo, tem, né, uma luminária assinada, linda, toda em tela tensionada, né? Toda assim linda, e ele queria colocar uma luz dentro ali, uma lâmpada, para ele dimerizar ela, deixar mais ameno, mais intensa, controlar também a temperatura de cor. Final de tarde ele queria uma temperatura mais quente, mais agradável, uma luz mais tranquila. De dia, né, durante o dia, sem trabalhar, para estar ali, ele queria uma temperatura de cor nessa luminária, ele queria branco frio. Então, assim, esse uso, sem dúvida nenhuma, não adianta nada você ter um interruptor que não vai resolver. A lâmpada é para esse tipo de uso, uns usos específicos, no caso de uma luminária, ou por exemplo, para outra aplicação que é mais vantajoso a lâmpada, um flat ou um quarto pequeno, que tem, sei lá, aqueles soquetes com 4 lâmpadas, por exemplo, ou 2 lâmpadas e 2 lâmpadas, só tipo um interruptor com 2 é o flat inteiro. Faz mais sentido a pessoa ter 2 lâmpadas, 4 lâmpadas, porque ela tem um interruptor que liga tudo aquilo. Então, a gente fez isso uma vez para um amigo nosso. Ele queria controlar, queria ter as coisas e não queria mudar tipo nada. Era um flat alugado, mas ele queria ter a experiência de controlar a casa, de controlar sem alterar nada. É o caso de uma lâmpada. Você pode usar a lâmpada para poder colocar cor, ligar uma ou outra. Claro que vai ter o pré-requisito, né? Vai precisar deixar ligado no interruptor o tempo todo. Essa é a diferença. Se você coloca uma lâmpada inteligente, né, e você desliga o interruptor, vai logicamente interromper o circuito para a iluminação, para a luz. Então, se você tem uma lâmpada inteligente, para você usar as funções dela, tem que estar ligado o interruptor. É óbvio, mas para esse caso, por exemplo, também faz mais sentido usar a lâmpada, que aí você tem, né, esse amigo nosso mesmo tem cenas com cores, tem hora que ele bota uma cor diferente, bota elas para oscilar, de acordo com o final da tarde, ele põe uma temperatura de cor diferente para uma lâmpada ou outra. Então, assim, faz muito mais sentido. E o preço também, mas falar assim, e o preço que ele pagou nessas lâmpadas, se você for comparar com um interruptor de 4 teclas, né, ou 3 teclas, por exemplo, é bem similar ao preço de 4 lâmpadas, que você simples, né, com mudança de cor, com voltagem não muito forte, mas que você vai ter no mercado. Então fica muito próximo o valor, e então faz muito mais sentido ter uma lâmpada. Para esses dois casos, eu acredito que não há dúvida que uma lâmpada é mais sentido, mas 99% dos casos de projetos mais robustos, projetos mais complexos, faz mais sentido você ter interruptores inteligentes, interruptores que se conectam, porque aí você tem uma infinidade de usos, sem falar no custo-benefício, né? Quando você vai ampliando, a gente está falando aí já de um projeto, de uma casa que tem 30, 40, 50 circuitos. Se você for pôr, a lâmpada tem a questão de queimar, por exemplo, pode queimar depois de 1 ano, 2 anos, pode queimar, e aí você tem um valor agregado grande ali naquela lâmpada. Uma outra questão que justifica o uso de interruptor, por exemplo, você tem todo um projeto luminotécnico para ser valorizado ali. O arquiteto pensou naqueles tipos de lâmpada, uma luz pontual, uma luz linear, uma luz difusa. Então, assim, tem todo um estudo que ele faz
pensando nisso, então não faz sentido você colocar uma lâmpada ou enfim, o interruptor vai funcionar bem mais porque tem todo um projeto, você quer só acionar e desacionar ele, então sem dúvida nenhuma o interruptor inteligente é mais vantajoso para projetos complexos, né, complexos e mesmo que você queira iniciar, não quero pegar e fazer uma casa inteira, quero começar só com um cômodo, faz sentido também você pegar e iniciar já pensando em ampliar, pensando em ter mais circuitos, ter mais circuitos depois para controlar, faz sentido ter um interruptor inteligente que você vai controlar e vai poder ligar, desligar, associar paralelos, fazer todo um controle, conectar ali na Alexa e todas as outras funções que o interruptor, né, inteligente tem. Também, igual eu falei, a questão do custo-benefício, porque se você começa a colocar na ponta do lápis o valor da lâmpada, ele sobrepõe, ele passa o valor só colocando pau a pau. O valor da lâmpada, o valor do interruptor, uma lâmpada, um circuito, 3 lâmpadas, interruptor de 3 circuitos e tudo, a lâmpada vai ficar muito mais cara. Então não faz sentido e pode queimar, né? Tudo isso que eu falei. Ao passo que o interruptor não, pode dar defeito, pode estar sujeito a algum problema, alguma intercorrência por ser equipamento eletrônico, mas não tem um risco porque ele só interrompe ou libera o sinal, então a energia, então é muito menos propenso a dar problema. Então, para projetos mais robustos e 99% dos casos, faz mais sentido sim a gente utilizar o interruptor ao invés da lâmpada.